Anteriormente, a festa no castelo atravessara a madrugada, e uma pancadaria desenfreada surgiu entre os bárbaros benodianos, incentivada pela bebedeira. Capítulo 8. O velho Eglaf assistia à demonstração de saltos feita por alguns bons bardos, que também atiravam facas e faziam manobras com pesadas bolas de ferro. Em outro salão, homens e mulheres fornicavam bêbados em meio à música, e lá estava Gulak, enfim, com sua presa em mãos. Uma das prostitutas no salão segurou em minha mão, puxando-me para ela, e então me provocou. O campeão ainda tem forças para lutar? A mulher de cabelos claros e curtos possuía uma aparência distinta, e pelo sotaque parecia não ter nascido em Creta. Apenas sorri e a afastei cuidadosamente, me retirando. Logo a madrugada viera tomando o continente, e eu fiquei sentado por um bom tempo em um banco no pátio das armas, pensando sobre tudo o que fora dito na noite passada por Revenant, e assim me dei conta de que as coisas eram mais graves do que pareciam, e que a realidade do fim de tudo era tão próxima quanto as alegrias da noite que se foi. Então, ouvi um grande estrondo de metal batendo sobre o chão. Parecia que alguém ou alguma coisa havia deixado cair algo sobre os corredores que levavam aos aposentos de Revenant e sua esposa. Os guardas, sem exceção, encontravam-se caídos de bêbados espalhados por toda a extensão do palácio, largados pelo chão ou sobre os bancos e mesas em meio aos restos de comida e bebida. Esgueirei-me rente às paredes e sombras dos salões imponentes do palácio de Creta, e percebi o vulto que correu à direção norte do corredor. Corri para o corredor que levava para as despensas do castelo, cujo mesmo cruzaria logo mais à frente com o caminho da misteriosa sombra. Peguei ao meu lado uma das grandes toalhas de seda que cobria uma mesa, e me escondi atrás de uma pilastra já no corredor de onde vinham os passos, e ali me preparei para saltar sobre a criatura. Sem minhas espadas restava-me apenas aquela toalha de mesa. Os passos cada vez mais apressados e próximos se faziam ecoar atrás da pilastra onde eu me encontrava, e quando enfim percebi a figura passando sobre mim, lancei a toalha aberta em cima dela como uma rede, e me joguei sobre a mesma que se debatia como uma presa tentando escapar. Agarrei-a com toda a minha força. Ela relutava. É melhor não resistir. Quem é você? Em seguida recebi uma mordida em um dos braços ao qual eu pressionava sobre ela, e larguei-a por conta do reflexo e da pressão em meu braço. Assim, desvencilhou-se, levantou jogando a minha improvisada rede para longe e correu. Ao correr finalmente observei quem era. Tratava-se do misterioso sacerdote que chegara ao reino junto com Revenant, e aquilo me intrigou. O que ele queria afinal vagando na madrugada em direção ao quarto de Revenant e Helian? Levantei-me rapidamente em disparada atrás dele. Corremos por um longo tempo, e o desgraçado era rápido como uma lebre da neve. Saltou os degraus da escadaria que levava para a saída oeste, saída esta que desembocava direto nas 3 arenas de treino do castelo. Saltei logo atrás a mesma escadaria perseguindo-o. Ele puxava os suportes de armas que encontrava pela frente, virando tudo pelo chão para obstruir meu caminho. Tropecei em uma estante de lanças e rolei batendo com a cabeça no chão. Logo, o maldito ganhou certa distância e só me restava arriscar. Enquanto ele começava a dar a volta sobre os estábulos que cercavam a segunda arena, eu corri em direção às carruagens dos nobres paradas ao redor do mesmo estábulo e saltei sobre elas, pulando em seus tetos uma a uma, até que ao chegar à última carruagem, peguei o máximo de impulso que pude e me atirei em cima do sacerdote. Rolamos engalfinhados na estrada que levava ao portão para as vilas locais.
Ele se debatia e tentou me morder novamente, mas dessa vez o surpreendi com uma cabeçada. Acertei-o com força na altura do rosto e me espantei confuso com sua voz. Pare! Então o larguei se contorcendo no chão com as mãos sobre o rosto rolando de dor. Levantei-me rindo muito de sua agonia. Corra o quanto quiser, não vai fugir. Ele começou a levantar-se lentamente, ainda tonto. E quando com muita dificuldade ficou de pé, eu o agarrei pela nuca da túnica, já me preparando para jogá-lo de cara contra a parede do estábulo. Ele mais uma vez falou, tornando a me surpreender com sua voz. Não, pare com isso. Então de súbito o virei para mim e joguei para trás o capuz de sua túnica, revelando seu rosto. E foi uma mistura de pensamentos que rodaram minha cabeça confusa e atônita com aquela visão. Senti um frio nas tripas, e por alguns instantes me engasguei com minha própria fala. Era uma garota, uma mulher na qual até hoje jamais vi tão perfeita. Seu cabelo era vermelho como o fogo, completamente liso, caído sobre as costas, pendendo de seu corpo esguio até a linha de cintura. Seus olhos eram de um azul tão profundo como as encostas do mar de Felonir, e ali fiquei paralisado, mergulhado, atirado ao fundo daquele mar. Havia um pouco de sangue sobre seu rosto, muito provavelmente de nossa luta. Minha primeira reação enquanto recobrava minha sã consciência foi estender a mão para limpar esse sangue enquanto me engasgava com algumas palavras que tentava dizer. Eu sinto muito. Eu não. Digo, não tinha como saber. Ela estava tão espantada quanto eu, pois quem quer que fosse não esperava que eu descobrisse o que tanto lutava para esconder. Então, de repente, o mundo girou em minha frente, o ar desapareceu e logo fui tomado por uma dor absurda. Fui ao chão com a força de uma joelhada entre minhas pernas. Enquanto me retorcia de dor girando de um lado para o outro, caído com as mãos entre as pernas, ela abaixou-se bem próxima à minha face e sussurrou para mim. Você nunca me viu, nunca. Espero que tenha entendido o recado, e que Lianon faça esse seu amigo que tanto dói agora cair por terra se contar o que viu a alguém. E assim ela se levantou jogando novamente o capuz de sua túnica sacerdotal sobre a cabeça e se retirou dali, esgueirando-se sobre as sombras e os lampejos do fogo das tochas nas paredes e colunas, a passos apressados. Levantei apoiando-me sobre a cerca de madeira do estábulo ainda com alguma dificuldade devido à força da joelhada, mas logo me recuperei e então, completamente distante de qualquer sanidade, sorri. Sorri sozinho, de toda a situação e de mim mesmo. Sorri por ver o destino me pregar a verdadeira peça aquela noite. Sorri porque jamais vi algo tão perfeito, e jamais desejei qualquer coisa na vida como eu quis Izumi. Passei aquela madrugada em claro sem tirar em nenhum instante aquele rosto assustado, porém de olhos ferozes, de meus pensamentos. Meu conformismo era o fato de que tão logo eu a veria de novo. Logo aos primeiros raios de sol que adentravam meu quarto pelas frestas do teto sobre a palhoça e os caibros de pinheiro, levantei-me rapidamente seguindo para o castelo, a fim de acompanhar a reunião que definiria os passos tomados contra a investida de Ertar e seu domínio sobre o terreno nas regiões de Sanétia. Chegando à entrada da sala de guerra, encontrei Ravenante sem sua fabulosa armadura, vestido apenas como sua nobre linhagem o exigia, e abraçado a alguns mapas protegidos e enrolados por couro e seda. Ao notar minha aproximação, convidou-me a entrar, o que para mim era uma honra, dada a minha condição jovem e desprovida de sangue nobre. Assim o ajudei com todos aqueles mapas ao qual notei sua dificuldade em segurá-los. Entramos juntos à câmara da reunião, e lá dentro encontrei Perindon, Rox, Joffret, Shadik, Gulak, o campeão de Shadik e meu novo grande amigo, e Berthold, um dos capitães de Creta e líder da guarda pessoal de Ravenant, assim como Lila e Eglaf. Lila? Sim, Lila, o que por fim não entendi o porquê de sua presença em uma sala de guerra. A reunião logo teve início com Ravenant estendendo um imenso mapa de Honvingard sobre a mesa local,
Desembainhando sua espada e colocando a mesma sobre o mapa, iniciou tomando a palavra. Nobres senhores aqui presente e meu sábio rei, aqueles que me conhecem como quase todos aqui, sabem que não sou de rodeios em nenhum de meus assuntos, muito menos em assuntos referentes à segurança de todos nós e à liberdade do povo de Ronvingard. Por isso pedi essa reunião junto a Vossa Majestade Perindon, para que atitudes sejam tomadas o quanto antes contra as ações de Ertar, que, amparado por forças malignas, forças além do homem comum, vem semeando a dor e a guerra pouco a pouco por esse continente. Ouvi pessoalmente relatos de muitas pessoas alegando que tamanho é o medo do povo perante os acontecimentos sombrios, e que muitos estão deixando suas casas e tomando o Mar Negro ao sul em pequenas embarcações sem rumo, ou ao rumo da lenda do novo continente do outro lado, o que é desconhecido para todos nós. Outros fogem para as terras pantanosas do Sileb, sem mesmo saberem que estão correndo para a morte mais rápida que poderiam ter, já que Alberok é o covil dos Belgarts de Melik, o maldito necromante, o qual muitos de nós julgamos estar morto, e admito, foi um erro acreditar que um bruxo morreria por espadas, morreria com o aço, mas isso não é hora para discutir tal questão. E então, Shadik interrompeu Ravenant com a seguinte pergunta. E o que pretende fazer, cavaleiro? Logo o comandante de Creta respondeu se aproximando e indicando o traçado de seu plano sobre o mapa. Agiremos em 2 frentes de batalha, senhores. Seguirei para Ol Sagnek com 500 homens e atacarei Ertar no coração da cidade, enquanto a segunda frente partirá sobre o comando de Roxy Berthold para Armet e atacarão com tudo aquelas muralhas. Terão a todo o custo que tomar de volta aquele castelo e aquele reino, dizimando qualquer força maligna naquelas terras, já que seu atual rei tirano estará muito ocupado lutando pela própria vida em Sanétia. Para isso levarei apenas 500 homens comigo, e a tropa que partirá rumo a Armet seguirá com 3.000 homens, incluindo toda a nossa cavalaria pesada e a infantaria com os lanceiros. E Shadik voltou a fazer perguntas. E se em Ol Sagnek não encontrar apenas Ertar? E se tiver também de lutar contra o Izan, caso este também esteja por trás de tudo isso, unido ao animal de Cridia? Ravenant o respondeu. Então lutaremos até o fim, enquanto restar o último de nós em pé, se assim for da vontade de Lianon. E o rei dos Benodianos gargalhou alto antes de prosseguir a conversa. Não se preocupe, cavaleiro. Não pode haver festa em nossa fronteira com Sanétia sem que nós, o vizinho de tanto tempo, não participemos. Destacarei 2.000 de meus melhores guerreiros para apoiá-lo em sua investida.